Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao terceiro quadrimestre de 2023, que está sendo realizada em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orgânica do Município. Gostaria aqui de saudar a secretária municipal da Fazenda, Estefânia, que está aqui conosco. Saúdo também aqui os vereadores presentes, Roberto Costa, vereador Parra, Edson Parra, vereador Cicinho, vereador Caio Salgado e os assessores aqui presentes dos vereadores. O vereador Fábio Soares, na figura do nosso querido amigo Pacola. Mais algum assessor presente? Não. Basicamente isso. E saúdo aqui também as assessorias que estão aqui presentes. Perfeito. Vamos iniciar então a nossa prestação de contas. Conforme já foi passado aqui o nome das autoridades, da nossa secretária, eu passo aqui, muito obrigado, realmente, né, secretária, a presença, mais uma vez, na prestação de contas aqui da Fazenda, e passo a palavra para a secretária para começar as devidas explanações. Boa noite a todos. Muito obrigada, presidente, vereador Américo, por estar presidindo essa sessão, essa audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023. Quero agradecer a todos os vereadores e assessores presentes, ao público. Quero fazer um agradecimento especial, já iniciando a minha fala, a toda a Secretaria da Fazenda e toda a equipe, representando aqui a Anne, que é diretora de Economia e Finanças da Secretaria da Fazenda, e o Daniel, representando a Diretoria de Administração de Receitas. Em nome deles, eu quero cumprimentá-los e fazendo um agradecimento especial a toda a equipe que faz a gente estar aqui e apresentar os números para todos, sendo transparente em relação às contas do município de São Caetano do Sul. Então, na data de hoje, nós temos a apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023. Essa audiência ela é estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais a cada quadrimestre em audiência pública na comissão da sua respectiva Casa Legislativa. No caso aqui, a Comissão de Finanças. Como foi o exercício de 2023 em termos de execução orçamentária do município de São Caetano do Sul? Nas receitas correntes, nós arrecadamos o total de R$ 2.214.224.834,18, sendo, desse total, a receita tributária arrecadada foi de R$ 708.444.000, e pela administração indireta foi arrecadado R$ 60.434.000. Somando a arrecadação da administração direta e indireta, o município arrecadou em receita tributária R$ 768.878.000. Receitas de contribuição. Foi arrecadado R$ 9.764.000. Receita patrimonial, R$ 17.291.000 da administração direta e R$ 15.286.000 da administração indireta, somando R$ 32.577.000. Receitas de serviço, essas foram arrecadadas pela administração indireta, foi arrecadado o total de R$ 419.012.000. Transferências correntes, administração direta, R$ 772.571.000 e administração indireta, R$ 7.428.000, totalizando R$ 779.999.000. Outras receitas correntes, administração direta, R$ 120 milhões
599 mil e administração indireta 592 mil, totalizando 120 milhões 692 mil. Receitas de capital. Receitas arrecadadas em operações de crédito. 76 milhões 807 mil pela administração direta e pela administração indireta 204.677 reais. Realizado total 77 milhões e 12 mil. Alienação de bens. Administração direta arrecadou 336 mil reais e administração indireta 10.200 reais, totalizando 346 mil. Transferências de capital. A administração direta recebeu 5.940 mil, totalizando, e a administração indireta não recebeu essa arrecadação, totalizando 5.941 mil. Total de receitas executada pela administração direta, 1.711.255.475,94 R$ Total de receitas arrecadadas pela administração indireta, 502.969.358,24 R$ Total de receitas arrecadadas pelo ente, pelo município de São Caetano do Sul, 2.214.224.834,18 R$ Execução orçamentária pelas receitas. Nós trouxemos aqui a evolução das principais receitas nos últimos 4 anos. Então, o ICMS, a principal receita do município, arrecadou em 2023 435 milhões, o IPTU 202 milhões, o ISS 288 milhões, o Fundeb 125 milhões, e o FPM 123 milhões e o ITBI 33 milhões. Totalizando 1.209 bilhão. E na sequência a gente demonstra um gráfico de evolução de cada uma dessas receitas no período. Então, como a gente pode observar, a principal receita do município ICM teve uma evolução de 2,59 no comparado de 2023 com 2022. O IPTU teve uma evolução de 9,98% de incremento entre o comparado de 2023 contra 2022. O imposto sobre serviço teve um incremento de 19,57% no comparado com o ano anterior. O Fundeb, a gente teve uma queda de 1,62%. O FPM, nós tivemos um incremento de uma variação só de 3,7%, e o ITBI ficou menos de 0,5% de evolução. Da execução orçamentária da despesa, a despesa corrente total, consolidada, atualizada, foi de 2.194 bilhões, empenhada 2.109 bilhões, liquidada 2.050 bilhões, paga 2.018 bilhões, ficando a pagar 91.400 mil. Dessas despesas, classificando elas por natureza contábil. Pessoal e encargos, nós tivemos 818 milhões de despesa empenhada, 813 milhões de despesa liquidada, 808 milhões de despesa paga, ficando a pagar 9.370. Outras despesas correntes. Nós tivemos empenhado o total de 1.291 milhões, liquidada 1.236 milhões, de total de despesa paga 1.209 milhões e a pagar 82 milhões de reais. Despesas de capital. Nós tivemos um orçamento atualizado na ordem de 452 milhões de reais
empenhamos 210 milhões de reais, liquidamos 182 milhões de reais, pagamos 173 milhões de reais e a pagar ficou 37 milhões de reais. Desse total de despesa de capital, a parte que corresponde aos investimentos, nós empenhamos 175 milhões, liquidamos 147 milhões, pagamos 137 milhões, ficando a pagar 37 milhões. Da amortização da dívida, nós empenhamos 35 milhões e 600, liquidamos 35 milhões e 600 e pagamos 35 milhões e 600, não tendo ficado na despesa que é correspondente à amortização da dívida a pagar. E na reserva de contingência prevista em LOA, na ordem de 1.877.000, ela não foi utilizada durante o exercício. Logo, o total da despesa orçamentária seguiu a ordem de 2.320.000.000 empenhada, liquidada 2.233.000.000 e paga 2.191.000.000, ficando a pagar 128 milhões. Transferências realizadas. Para a Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 12.050.000. Para a Fundação Annie Sullivan, 8.059.000. Para a Fundação Promemória, 1.290.000. Para a Universidade de São Caetano do Sul, 7.700.000. E para a Câmara Municipal, 68.350.000, totalizando 97.544.825,82 R$ Resultado do exercício. Então, no final, em 2023, nós realizamos 2.214.000.000 em dívida, em receita, desculpa. Somando o superávit financeiro dos exercícios anteriores de 121 milhões, totalizamos em receita 2.335. E rededuzido as despesas realizadas, empenhadas 2.320.000.000, tivemos um resultado superavitário de 15.500.000. Da despesa frente liquidada, nós tivemos o total de 2.233.000.000, o resultado 102.500.000 positivo, e frente ao resultado da despesa paga, nós tivemos o total 2.191.000.000 e também um superávit de 144 milhões. Evolução da despesa corrente. De 2018 a 2023, nós trazemos aqui a evolução dela. Então, nós saímos de 948 milhões e temos consolidado 1.536. E a evolução da despesa de capital também. Tivemos, em 2018, 27 milhões empenhado e chegamos em 2023 a 168 milhões empenhado. Despesas com pessoal. Consolidamos uma despesa com pessoal de 997 milhões, que apurou frente a uma receita corrente líquida de 2.130.000.000. Nós tivemos um índice de 46,83, onde o limite prudencial permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 51, ou seja, nós estamos bem dentro do que determina a lei. E o Poder Legislativo executou em despesa com pessoal 47.803.000, frente à receita corrente líquida de 2.130.000.000, o índice foi de 2,24, também abaixo do que é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal em termos de limite de gasto com pessoal. Aplicação dos recursos em saúde. O exercício de 2023, nós encerramos tendo empenhado 469 milhões em despesas para a saúde, liquidamos 467 milhões e pagamos 463. O índice apurado foi de 34,47%,
sendo que o mínimo constitucional legal é de 15%. Ou seja, nós investimos em saúde 265 milhões a mais do que o mínimo estabelecido constitucionalmente. Aplicação de recursos na educação. O total empenhado da aplicação constitucional foi de 433 milhões, liquidado 430 milhões, pago 426. O índice apurado, que é calculado pelo empenhado, deu 31,83%, sendo que o mínimo legal constitucional é de 25%. Ou seja, nós investimos em educação 93 milhões a mais do que o mínimo estabelecido constitucionalmente. Evolução dos restos a pagar, demonstrativo de restos a pagar consolidado. Então, em 1º de janeiro de 2023, foram inscritos 66 milhões pela administração direta, 41 milhões para a administração indireta, totalizando 107 milhões de restos a pagar. Foram pagos durante o exercício para a administração direta 60 milhões e 700, na administração indireta 31.900, totalizando um pagamento de 92 milhões e 600. Foram cancelados 5 milhões na administração direta, 7 milhões na administração indireta, totalizando 13 milhões e meio. Total, em 31/12 de 2023, foi um saldo de restos a pagar de R$ 1.800 na administração direta, 1.300.000 na administração indireta e totalizando 1.300.000 no consolidado. Metas fiscais. Demonstrativo da dívida consolidada. Nós trouxemos aqui os saldos de todos os contratos que compõem a dívida consolidada, são saldos a pagar, e eles totalizam R$ 579.907.173,74. Com essa consolidação, a gente vem para a demonstração do resultado nominal. Então, dia 31/12 de 2022, contra 31/12 de 2023, o município fechou a dívida consolidada no saldo de R$ 579.907.000, deduzidos R$ 192.700.000, que corresponde à somatória da disponibilidade de caixa, que é a disponibilidade de caixa bruta, deduzidos os restos a pagar processados e os depósitos restituíveis. Nós temos o saldo de 192 milhões. Demais haveres financeiros, de 7 milhões, totalizamos uma dívida consolidada líquida de R$ 387.133.835,06. Resultado nominal, que é a variação no bimestre, R$ 287.495.070. Dívida consolidada líquida, que é o índice estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de monitoramento e controle do nível de endividamento. Dívida consolidada líquida, R$ 387.133.000, contra a receita corrente líquida de R$ 2.130.000, o percentual foi de 18,17%, o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 120%. E tendo cumprido com o estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, eu estou agora à disposição para as perguntas e questionamentos. Agradeço, secretária. Antes de abrir as perguntas, a fim de cumprirmos aqui as formalidades legais, quero deixar ressaltado aqui que esta audiência está sendo realizada no dia 23 de fevereiro de 2024, no plenário dos autonomistas, está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente nas redes sociais da Casa. Eu vou fazer, como sempre aqui, abrir as perguntas para os vereadores primeiramente, após para os assessores, e antes de iniciarmos as perguntas propriamente ditas, fazer aqui, marcar que comparecendo nessa sessão aqui,
para o vereador Marcel Munhoz, se faz presente, vereadora Bruna Biondi e o vereador Olinto Voltarelli. Então, iniciando as perguntas, eu abro primeiramente para a vereadora Bruna, caso tenha alguma pergunta. Bom, boa tarde, secretária. Primeiro, dizer que é uma pena que a gente tenha tido esses problemas no dia de hoje e que a nossa audiência não esteja sendo transmitida ao vivo, porque a gente sabe que esse também é um mecanismo de participação popular das pessoas, principalmente numa sexta-feira chuvosa, que dificulta bastante a locomoção até a nossa casa. Mas fico aliviada de saber que a gravação será disponibilizada para que as pessoas possam acompanhar esses poucos espaços de participação popular, que, ainda que muito limitados, são muito importantes. Queria iniciar as minhas perguntas com o primeiro ponto para falar sobre a Estação de São Caetano, que vai passar por um processo de reforma. Questionar do ponto de vista da tramitação que está acontecendo. A gente teve, nas últimas semanas, a assinatura para que, de fato, avance o processo de uma reforma de quase 20 milhões de reais. Evidente aqui que é extremamente necessário que o equipamento passe por uma reforma, isso não há dúvidas. Sou usuária do equipamento também, sei das condições que a estação fica nos dias chuvosos, com cachoeiras que se formam há anos, inclusive, que isso é muito necessário. Infelizmente, isso não foi uma prioridade nos últimos anos por parte do próprio governo, que se dedicou a fazer a reforma nesse momento. Mas o que me é muito curioso é o fato da gente ter votado no ano passado aqui nessa casa uma lei que permite a concessão do espaço para a iniciativa privada fazer a operação do seu serviço. Né? A justificativa do projeto, inclusive, para a concessão do espaço era de que a estação precisava muito de uma reforma, isso na mensagem que o próprio prefeito enviou a nós, vereadores e vereadoras aqui da casa. E que, por isso, por precisar muito de uma reforma, seria cedido o espaço à iniciativa privada para que, inclusive, o próprio Terminal 1, e isso está na mensagem do prefeito, passasse por uma reforma com que quem arcaria com esses gastos seria a própria iniciativa privada. E um outro elemento que havia no projeto, que infelizmente foi aprovado aqui pela casa, é a possibilidade de cobranças a partir da empresa concessionária do serviço, né? Seja pelo aluguel do espaço para o uso de lojas, seja, inclusive, para a cobrança da utilização do banheiro, que a gente identifica que é um erro, porque é um direito das pessoas de poderem fazer suas necessidades. E também seja, na minha compreensão e entendimento, deixar brechas para que a empresa faça uma cobrança para a sua utilização do espaço da estação. Seja numa tarifa de catraca, que a gente sabe que acontece em diversos outros municípios, ou seja, pelas próprias empresas de ônibus que passarem por aquele ambiente e que seriam cobradas de uma taxa. Estou falando tudo hipoteticamente porque a gente aprovou uma lei que permite isso, né, que abre uma brecha para isso. Mas tudo isso vai ser definido a partir de um contrato com uma empresa que for cotada para ser empresa concessionária. Nesse tema, eu tenho 2 questionamentos. O primeiro é por que o governo optou por gastar 20 milhões numa reforma que, sabendo que a intervenção de conceder o espaço para a iniciativa privada era justamente de que a iniciativa privada arcasse com todos os amparos necessários para o espaço público, né? Qual foi a lógica disso? Que eu não consigo ver nenhuma. E a segunda é o que essa possibilidade de cobrança de tarifa, numa situação hipotética que a empresa concessionária faça esse tipo de cobrança, o que impactaria, do ponto de vista orçamentário, na implementação e na continuidade do programa Tarifa Zero? Porque ao cobrar uma tarifa, por exemplo, para a utilização do espaço a cada ônibus que passa lá, isso onera a empresa, isso onera hoje a própria prefeitura que arca com o programa. Então, isso impactaria, inclusive, numa possibilidade de fim do Tarifa Zero? Isso são perguntas nessa temática. E se puder responder, eu vou para a próxima. Só deixar registrado aqui, senhor presidente. E aí fica considerado por parte do vereador Gilberto Costa que as perguntas, até então, um envio que se remete à prestação de conta. Estou falando da minha visão. Ficar à vontade, secretário e presidente, que a gente pudesse
pautar a prestação de conta, por gentileza. Do meu entendimento, 20 milhões de reais é dinheiro público que a gente No normalmente momento usa. que ele chegar aqui para a prestação de conta, Vamos deixar a Stefânia responder a pergunta. Às vezes as Ok, pessoas vamos deixar esquecem responder. o que é uma A prestação questão de contas, não é né? dinheiro aqui, a questão é aqui a questão é que a secretária da Fazenda está no quadro do referente ao terceiro quadrimestre de 2023. Isso, né? por favor. Foi uma pergunta sobre como ela disse, de forma hipotética. Não é nada né? hipotético. Foi a dito pergunta. pela colega. Não, a sua interpretação que foi errada. Fica à vontade na resposta, secretária. Bom. Boa noite, Bruna. Boa noite, Vamos, secretária. eu não vou conseguir responder na integralidade a tua pergunta, por quê? Porque boa parte dela vai depender muito do modelo e do próprio desenho da concessão. Então, vamos voltar para a reforma do terminal rodoviário. O terminal rodoviário, ele tá elencado como uma necessidade de reforma, que não é uma reforma pequena, não é uma reforminha, mas é uma reforma estrutural. E eu também sou usuária do espaço, então a gente percebe que ela é uma obra de grande intervenção. Inclusive, ela não é de curtíssimo prazo. Tá? E ela está estabelecida já desde o início, quando se desenhou o projeto junto à CAF. Então, o que acontece? O terminal rodoviário, ele já estava dentro de um desenho, de um planejamento e de um projeto de reforma, tal qual foi contratualizado, elencado junto da operação. O modelo de concessão, então, assim, por que a gente está gastando 20 milhões? Porque é uma definição de um projeto de uma reforma grande e de uma reforma estrutural. Normalmente, quando a gente vai debater as concessões, dificilmente você vai ter um modelo, ou você vai ter um modelo de concessão muito caro, porque o processo de concessão ele corresponde ao seguinte: eu estou cedendo um serviço ou um espaço para que se tenha uma exploração econômica. Se você olha pela diretriz de que você vai ceder um espaço do qual há a possibilidade ou que a concessionária seja responsável por toda a intervenção, ela vai necessariamente repassar ao usuário, porque o modelo de concessão é esse. Eu também estou falando de forma hipotética naquilo que é o modelo de concessão. Tá? Não estou falando que vai ser assim essa concessão. Então, o que ocorre? Você ter a reforma do terminal feita, conclusa, primeiro, você vai atrair mais para o modelo concessionário, você vai ter mais competitividade. E você vai tornar o modelo, a concessão em si, mais econômica, inclusive, porque imagina uma empresa ter que vir e fazer o tamanho da intervenção. Ela necessariamente vai repassar ao usuário, porque a contrapartida dela é a tarifa por aquele determinado momento. Então, o fato da gente ter uma reforma do espaço, ele vai viabilizar, inclusive, a concessão. Então, ele não é tão ilógico, tá, em termos de estrutura. Eu não vou conseguir responder para você o conteúdo do projeto de lei que veio para essa casa ser debatido, porque eu não participei desse debate. Mas, o que ocorre? Por que a gente está descasado em relação ao tempo da questão da concessão? Porque São Caetano do Sul, tradicionalmente, ela tem muito poucas concessões. Se você for comparar com outras cidades, a gente está debatendo a concessão de serviços públicos e sob uma ótica mais moderna, agora, recente. Esse debate dentro da administração pública aqui, ele é recente. Então, por óbvio, pensando em todo o histórico da rodoviária, toda a situação lá que se encontra, que não é só uma questão física, mas a gente está falando da questão do usuário mesmo, do como ele usa aquele espaço e do quanto pode ser em potencial para usar. Então, você tem que ter todo um processo de revitalização ali,
E, obviamente, que a concessão pode ser uma alternativa que mantenha para a manutenção futura daquilo e para promover, inclusive, economicamente lá. Agora, o modelo da concessão é que vai definir todas essas outras questões que você tá levantando e suscitando, que pode vir a ocorrer ou não. Eu não acho que a gente vai ter... isso é o fim do tarifa zero? Não é o fim do tarifa zero. Eu acho muito difícil a gente ir para um modelo de concessão que vai onerar tanto assim, porque o objetivo não é onerar. O objetivo, pelo contrário, o que a gente está vendo lá dentro do terminal? A gente fomentou aquele espaço. E o espaço, de fato, o espaço não estava nem preparado para isso, dado o tempo e as não intervenções que ocorreram lá durante esse tempo. Então, você tem muito mais usuário hoje passando em decorrência do fomento do tarifa do que você tinha há um ano atrás, vamos pensar assim, né? Então, não acho que o modelo de concessão ele vem numa contramão, mas vai depender do edital e do modelo do projeto, tá? Tá certo. No meu entendimento, a gente está onerando o município duas vezes, né? Onerando o município com o imposto que vai ser revertido para os 20 milhões da reforma da estação e onerando a partir de um modelo de concessão que, ainda que mais moderno, a gente está vendo os diversos modelos de concessões hipermodernos que, por exemplo, a CPTM está fazendo e que está onerando hipernegativamente a população, como a própria linha de trem que antigamente era operada pela CPTM, né? Então, a gente fica bem apreensivo com isso. A minha segunda temática é sobre a licitação de controle de pragas no município, que também tem avançado e que a gente dedica somente para o controle de pragas de pombas, né, identificando elas dessa maneira, como 7 milhões de reais. Isso só em um ano, né, sem contar que é uma licitação que prevê a possibilidade de seguir por mais anos. A gente tem todo um debate de que essa maneira como o prefeito escolheu fazer é uma maneira antiquada, inclusive, para os próprios objetivos da cidade. A gente debateu via ofícios com a pasta responsável por isso, que nos disse que o objetivo é repelir as pombas dos espaços públicos. E que, enfim, ela sairia do espaço público e iria, por exemplo, para qualquer espaço da rua que não uma Secretaria de Educação, que não um Colégio Alcina, que não espaços que elas hoje frequentam. Então, se o objetivo era que uma criança não se contaminasse no Alcina, ela pode se contaminar em outros territórios da cidade. Ainda que haja todo um debate sobre isso, das condições de contaminação e ver a pomba, de fato, como uma praga ou não. Então, sequer existe uma comprovação científica e funcional desse gasto de 7 milhões. Mas eu queria dizer, de uma maneira de fiscalizatória, por se tratar de um alto fluxo financeiro, como se deu o processo licitatório para a escolha da empresa que vai fazer esse serviço, inclusive pensando de que, de maneira científica, não há grandes comprovações de que o método que vai ser utilizado é funcional. Presidente, eu tenho muito respeito por todos, mas não chegou uma prestação de conta relacionada a isso. Eu estou falando de dinheiro, né? Mas da Fazenda, não de governo. O vereador vai ter a oportunidade de fazer os questionamentos dele, de fazer as perguntas dele para a prestação de contas do que ele entende que é uma prestação de contas. Quero ouvir uma pergunta Queria, por favor, presidente, se eu puder continuar a fazer os meus questionamentos nessa prestação de contas, nessa audiência pública. Vai ter um momento para a gente e conversar. quando for o tempo do vereador, ele fala, ele faz as perguntas dele. Deixa a vereadora concluir a pergunta dela. Ela já concluiu a pergunta, concluiu, vereadora? Mas é que o assunto pombo deve ser... Sim, eu entendo. Aqui é o orçamento, o pombo, ela falou a questão científica. Eu estou fazendo uma pergunta... Tem parte da Entendo, tem questão da parte que ela falou científica, poderia deixar para a questão da saúde, que fala dessa questão. Aqui eu falei com a secretária se sentiu confortável. Não é da pasta da secretária a questão da licitação. Presidente, agora sim. Mas a secretária se colocou à disposição. Eu fiz uma pergunta de licitação. Tenho certeza que a secretária
secretária aqui tem grandes conhecimentos de processos licitatórios. Não, ela vai primeiro, um minutinho, vereador, um minuto. Um minuto. Ela vai responder. A questão não é entender de licitação, não. A questão é que a pasta dela não é essa. A questão, nós estamos falando aqui de finanças. Mas ela, comigo aqui, ela falou que se sente confortável e está respondendo como uma cortesia para a senhora, por favor. Cortesia não, ela é muito bem colocada para fazer a função dela e conhecimento que tem para isso. Eu não vi nada aqui que tem custo de pomba aqui. Deixa ela responder. Essa licitação, eu não vou também conseguir responder, porque eu não sou a responsável pela pasta, como se deu o processo em si licitatório. Eu vou responder do que esse processo licitatório tratou sob a perspectiva orçamentária financeira dentro da Secretaria da Fazenda, que é um rito legal e ele ocorre para toda e qualquer despesa pública. Então, lá no ano passado, esse processo foi submetido à Secretaria da Fazenda para estudo de impacto orçamentário. Foi realizado e ele foi observado para essa despesa, ainda em moldes pré-licitatórios, de que ela deveria ter um comportamento variável e de que esse comportamento ele deveria estar estabelecido e submetido a limites do exercício de 2024. E por que isso? Porque justamente a Lei de Responsabilidade Fiscal fala o seguinte: a cada bimestre, monitore a sua execução. A gente pode fazer uma previsão e ela ter algum tipo de frustração. Nós tivemos aí em novembro no último bimestre do ano passado, tal qual todos os outros municípios do Brasil, não foi São Caetano do Sul, todo mundo sofreu um baque aí com insuficiência de repasse previsto de ICMS e de FPM, não foi São Caetano. São Caetano, por ter uma situação fiscal equilibrada, não sentiu essa turbulência, mas todos os outros municípios no último bimestre tiveram aí restrições que foram, inclusive, prejudiciais. Isso já tem estudo, enfim, tá público isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse processo foi um processo que o estudo dele, a elaboração de toda essa licitação, ocorreu no fim do ano passado. E a gente observou justamente isso, que essa despesa deveria estar ali alinhada e observando o que nós teríamos para o exercício de 2024. E isso está posto de forma legal e o que depois, no pós-homologação, ela foi empenhada dentro dos serviços variáveis que tinham ali de imediato que tinha disponibilidade orçamentária, tanto que você pode observar que ele não está integral, né? Então, eu acho que tem que observar um pouco em relação a ele, que aí eu não vou entrar também no debate técnico, porque eu não vou conseguir responder porque eu não sou da área, mas tem que se observar que as despesas elas podem vir com projetos que são variáveis nesse sentido. Então, não necessariamente você tem um contrato dessa monta que você vai executar esta monta. Certo? Então, ele está, do ponto de vista da posição da Secretaria da Fazenda e da instrução processual, ele está seguindo isso, ele está seguindo o impacto e ele está condicionando ela a uma limitação orçamentária para que não tenha prejuízos aí em relação a outras despesas ou que crie desequilíbrios fiscais. Tá? Então, ele está equilibrado nesse sentido. E é isso que eu consigo responder sobre essa licitação, sobre essa contratação. Tá certo. Em seguida, eu queria falar da licitação do processo de reforma das calçadas de São Caetano. Só da Goiás, a gente teve um gasto de 20 milhões nesse processo de reforma. E a gente vem recebendo muitas reclamações, mas também observado na própria rua que diversos calçamentos já estão danificados, quebrados, romperam. Não sei se é uma avaliação, inclusive, negativa da própria qualidade do material que foi utilizado. Sei da importância deles de serem um material permeável por conta das chuvas, mas que, de fato, houve uma quebra
maior do que o que a gente imaginava que teria, houve do material, né? E o que nos fez refletir, qual é o gasto que a gente vai ter, por exemplo, para reformar o que acabou de ser reformado? E se isso já está previsto nesses processos licitatórios, se essa já é uma previsão que vem no orçamento dos 20 milhões, esses gastos com ajustes necessários de se fazer no pós-reforma, né? E do ponto de vista da nossa cidade, a gente tem observado muito uma condição caótica do trânsito, que hoje eu gastei meia hora para atravessar, por exemplo, a Goiás às 10 horas da manhã. E isso tem muito consequência com o fechamento do viaduto também, né? É evidente, reformas precisam ser feitas, mas a condição de várias reformas no mesmo bairro serem feitas ao mesmo tempo tem causado um completo caos na nossa cidade, que tem dificultado muito, tanto as pessoas que andam de carro, os ônibus, os motoristas de ônibus têm nos reclamado muito de que muitas vezes eles não conseguem fazer a mesma rota com a rapidez que faziam antigamente, há meses atrás, por conta das reformas, e os pedestres também têm reclamado dos desnivelamentos, parte da Goiás que não tem calçada. Hoje a gente recebeu uma pessoa que faz o uso de cadeira de rodas no nosso gabinete que nos informou que caiu aqui na rampa para atravessar de um lado para o outro da Goiás. Em decorrência de todo esse processo de reforma, ela caiu da cadeira de rodas. Então, se há uma previsão também para que isso comece a ser sanado, para que a nossa cidade saia do caos, volte a funcionar e tenha paz novamente. Eu vou propor uma audiência com a Secretaria da Licitação. Ó, vou chamar meus colegas na próxima audiência para eles virem responder. Não, deixa perguntar para não alegar que a gente está falando sistemamente de defesa, nada disso. Né? Então deixa... Bruna, toda e qualquer obra pública, todo e qualquer dano que ele ocorre durante, que seja, quebrou alguma coisa, teve o dano lá, já teve o piso quebrado, a empresa tem que repor. E esse ônus... Mesmo que esse ônus é dela. O ônus é dela. Tá. E ela tem... E toda obra pública, ela tem garantia. Então, hoje eu tenho lá, vou pegar um exemplo besta aqui, eu atendo e faço saúde. Se acontecer qualquer coisa na obra hoje, que seja em decorrência da entrega da obra, a empresa... A gente não tem mais contrato com a empresa, a empresa é obrigada a vir e reparar. Tá? Em relação a essa concomitância da obra da Goiás e do viaduto, a da Goiás, ela realmente atrasou, a empresa foi notificada, tá? Ela sofreu várias notificações aí da execução do próprio contrato. Isso está sendo, tanto que a fiscalização dela está sendo bem incisiva, então ela está ali sendo pressionada nesses prazos. E aí o que aconteceu? A obra do viaduto, que era uma obra que estava no cronograma estava no prazo dela, aí elas se encontraram num determinado momento. Mas até onde eu sei, tenho conhecimento, a obra do viaduto deve aí, logo, muito em breve, a gente deve estar liberando o viaduto e ela é uma obra que deve findar aí nos próximos meses. Então, tem as faixas na rua, dia 2. Dia 2, né, que vai liberar. 2. Agora, ao mesmo tempo, desculpa, vereadora, desculpa. O Fábio fez uma narrativa na sessão de terça que esteve lá. E hoje eu vi uma outra, de uma outra pessoa. Se eu comparar o que o Fábio, o vereador, falou e que a outra pessoa falou hoje, eu não sei mais o que nós vamos fazer. Mas eu fico com a do Fábio mesmo. Sábado, dia 2, já está liberado. É porque teve um cidadão que foi lá hoje e falou que está. Mais alguma pergunta, ruim, vereador? Mas eu perguntei, eu queria saber se ele é engenheiro.
Bom, aí ele pergunta no tempo que ele tiver. Minha última pergunta, secretária, é sobre 2 temas que a gente conversou na última audiência, que se trata dos pisos nacionais, tanto do piso do magistério quanto do piso da enfermagem. À época, na última audiência, a gente estava tendo diversas dificuldades com o piso da enfermagem. Era um momento, inclusive, de implementação do piso da enfermagem, de repasse do piso da enfermagem para os municípios, né? E eu lembro que você, inclusive, nos relatou de que a dificuldade estava não só no município, mas também do âmbito federal, porque por se tratar de um recurso federal que é repassado ao município. Aí, do piso da enfermagem, eu queria saber se isso foi regularizado, se isso já está normalizado. E do piso dos professores, que é o piso nacional do magistério, que propõe que o piso deva ser em R$ 4.580, que quando a gente faz uma conta, resulta numa hora-aula de R$ 23,41. E isso, quando a gente fala salário, é salário. Então, não adicionando nenhum benefício, como cesta básica, VRVT, porque isso é benefício e salário é salário. No nosso município, a hora-aula hoje é de R$ 17,66. A secretária de Educação, inclusive, por diversas vezes alega que nós pagamos o piso do magistério, porque ela soma os diversos benefícios, que, como bem a secretária sabe, não fazem parte legalmente de um salário, são benefícios. Então, de fato, burocraticamente, de acordo com a normativa federal, a gente não paga o piso do magistério, a gente paga abaixo do piso do magistério e a gente dá um jeitinho de dizer que paga ao adicionar os diversos benefícios para conseguir chegar no que é o piso do magistério. Então, também queria saber, do ponto de vista do piso do magistério, se há uma previsão para que a gente normalize isso e cumpra a lei nacional do pagamento do piso do magistério. Inclusive porque a gente teve um novo concurso recentemente, que a hora-aula segue em desacordo com o piso. Bom, piso da enfermagem. Para mim, ele está tido como regular, porque nós estamos pagando todo mês a mês. Não chegou para mim nenhuma reclamação, não sei se para a vereadora chegou alguma coisa. Eu acredito que o fluxo foi estabelecido, porque, repetindo, não é a Secretaria de Saúde que determina o pagamento do piso. Esse profissional ele é cadastrado, ele tem que estar cadastrado no CNES do município, o governo federal apura e o governo federal repassa, inclusive ele repassa nominalmente. Então, o recurso. E isso está acontecendo mês a mês. Então, reiterando que se houver algum profissional que tenha aí alguma reclamação, que entenda que está divergente, primeiro passo, vai no CNES e vê se está todo o teu cadastro de hora trabalhada na unidade, em cada uma das unidades, se isso está correto. Primeiro passo. Se houver divergência, procurar a Secretaria de Saúde, regularizar, para que ele possa receber em conformidade com a hora trabalhada. Piso do magistério. Eu não tenho hoje, Bruna, eu não estou com nenhuma demanda em termos de estudo de impacto para isso, para a gente fazer uma regularização do piso do magistério. Então, o que eu entendo? Eu acho que se realmente o que você está colocando como regra estiver superado juridicamente, em termos do debate da composição salarial e a hora aula paga, se isso estiver correto, se essa demanda estiver apurada pela Procuradoria, eu acho que a gente tem que fazer o estudo de impacto e tratar, porque a gente está falando de uma questão legal. Tá? E a proposta, desde o ano passado, e isso foi um trabalho que a professora Minéia trouxe para a Secretaria da Fazenda, a gente conseguiu viabilizar essas últimas, o plano de carreira do magistério e os demais outros projetos de lei que vieram para essa casa, eles vêm no intuito da gente resolver uma questão estrutural da educação, que também estava ali por anos sem ser tratada, com divergências orçamentárias, e aí a gente conseguiu traçar um planejamento e
entregar o que nós entregamos desses projetos de lei que são estruturais e que têm como objetivo reter o profissional aqui no município, né? O quanto é importante isso. Então, eu recomendo que você provoque a Secretaria de Educação para que eu seja provocada em termos de estudo de impacto orçamentário, se a gente realmente tiver o mesmo entendimento que você, que aí a Procuradoria do município tem que estar junto para a gente entender aí o que está acontecendo, tá? Tá certo. Obrigada, secretária. Opa. Dando continuidade, vereador Caio. Não vou recusar, né? Por favor, vereador Parra. Essa semana foi seu aniversário, o senhor está mais calmo. Aliás, não, vou comer pizza com a família daqui a pouco, para comemorar. Boa noite, né? Estefânia, presidente, colegas. Eu tenho só uma pergunta. Aliás, eu até já antecipei na terça-feira que eu a faria. Uma coisa importante que eu tenho levado no meu mandato é ser o porta-voz de muitas dúvidas que eu recebo, que eu sou questionado, aí eu acabo achando que não é opinião, é vontade de um ou outro, e eu acho que eu também tenho que descobrir algumas informações para passar para a maioria das pessoas que, né, querem saber isso, e acho que é uma dúvida bem geral. E para isso, né, nós temos a Lei de Acesso à Informação também. E eu solicitei qual era o montante da dívida contraída pelo município junto às instituições financeiras. E aí eu recebi da Secretaria da Fazenda, que me indicou um link do Sistema de Análise da Dívida Pública, SADIPEM, na internet, onde constaria essa informação. Aí tem aqui o link. Só que o link não dá acesso. Então, eu entrei na LAI para chegar num link que não chega a lugar nenhum. Então, eu não estou fazendo uma crítica. Sim. Eu estou querendo saber quanto que é a dívida. Se você puder responder agora, já resolve o meu problema. Se você não puder, a resposta que você puder me dar. O que eu quero saber é o montante. Quanto de verdade é a dívida, quanto que nós estamos pagando, quanto ainda tem para receber de valores, qual é o endividamento. Nós aqui na Câmara votamos e muitos empréstimos foram aprovados. Eu queria fazer um apanhado, uma soma desse montante para saber o grau de endividamento. Aqui na apresentação até fala em porcentagem, né? Mas eu queria, em relação à dívida contraída junto às instituições financeiras. Esse valor me interessa saber, só que eu não tenho como acessá-lo. E se tudo que eu precisar saber tem que ser via Ministério Público, eu vou acabar recebendo uma advertência do Ministério Público, que eles vão fazer outra coisa, a não ser ler os meus pedidos. Eles estão acatando, estão lendo, estão estudando a obra que foi citada pela vereadora Bruna. O Ministério Público já pôs o dedo e já perguntou para a Prefeitura, não para a Secretaria da Fazenda, mas perguntou para a Prefeitura, por que tem 3,3 milhões lá, que parece que é sobrepreço. Então, a gente quer fazer o trabalho nosso de investigação, mas internamente a gente não está conseguindo informações. Nem estou criticando a Secretaria da Fazenda, porque até pode ser uma ordem superior para complicar a informação, para colher informação. E se for, vai para o Ministério Público do mesmo jeito, que eu não vou parar. Não é porque esse link não serve para nada que eu vou desistir da minha dúvida. A dúvida não é minha, todo mundo pergunta, e quanto que nós estamos devendo? É uma pergunta que todo mundo quer saber. É muita obra, é uma gastança São Caetano, é uma festa com dinheiro público, obras e mais obras de necessidade zero, de qualidade baixa. E aí eu pergunto para a Secretaria da Fazenda, não quero perguntar do bloco da calçada da Goiás, que eu sei que é uma porcaria. Isso você não vai responder para mim que é bom. A eloquência é uma beleza. Porque isso eu sei que não presta. Mas não foi vocês que compraram aquele bloco. Vocês não têm nada disso que responder. Agora, eu preciso saber qual é a dívida. Se você não sabe, se você não consegue
me responder, por esse link eu também não consigo. Então, tudo vai ser no Ministério Público. Você não pode me ajudar me fornecendo esse montante? Parra. Eu chamei de Então, você, então foi você. Eu chamei de você. O secretário é maravilhoso, ele, Eu essa chamei de você eloquência. Assim, por liberdade, né? Tudo não é bem. falta de respeito. Eu acho a tua pergunta excelente. E por quê? Primeiro, esse link funciona. Calma. Agora é minha vez de falar. Ele não só funciona. Não. Eu dou um aparelho novo para eles, presidente. O aparelho de casa está quebrado. Então a gente vai acessar ele, porque o que acontece? Esse site que eu respondi na Lei de Acesso à Informação, ele não é o site do município, ele é o site da Secretaria do Tesouro Nacional, que tem uma coisa que chama Cadastro da Dívida Pública. E esse portal, ele é público e ele não tem nenhuma restrição de acesso. Você pode entrar nele e acessar todo o cadastro. Se você selecionar o município lá de São Caetano do Sul, você vai entrar numa tabela que tem linha por linha todas as operações de crédito que o município contratualizou em toda a história dele. Você vai ver as que estão em vigência, você vai ver o que tem no passado, você vai ver a operação de crédito que já terminou e o que está e o que inclusive, que não é o caso, que a gente não está tramitando nada, mas se a gente tiver inclusive alguma e qualquer tramitação ainda, você vai conseguir acompanhar isso. E você Então, se acesso tem. Então, esse site você acessa qualquer cidade do Brasil, qualquer governo do estado, inclusive a União. Então, a gente colocou ele na resposta porque você fez várias perguntas que são pertinentes, que diz respeito aos contratos. Lá você acessa, inclusive, o PDF do contrato assinado. Está lá, você vai pegar o contrato, baixar o PDF, e além de ter essas informações tabuladas dentro de uma planilha na página, você tem o download do contrato. Então, por isso que ele foi respondido assim. Porque, entendeu? Então, porque ele é o site do Cadastro da Dívida Pública Nacional. Então, essa é a primeira pergunta. Estou indicando por que isso foi respondido e ele é o site que funciona, que a gente da Secretaria da Fazenda, a gente acessa ele. A gente acessa o mesmo portal, a gente não tem um usuário diferenciado. A gente acessa ele do mesmo jeito. Isso, aí ele tem que abrir, quando você entra nele, você vai ter um link para você vai ter uma caixa para selecionar se você quiser consultar os municípios. E aí, a partir disso, você vai para um ambiente que você seleciona o município e, a partir daí, ele vai te dar essa informação. Agora, o que a gente vai falar em relação aos saldos desses contratos de operação de crédito? Se você somar todos eles, o saldo... Porque, o que eu estou trazendo na audiência pública aqui? O demonstrativo da dívida consolidada. Isso significa o quê? Hoje, em 31/12/2023, qual foi o saldo total que o município fechou? Ou seja, ele teve, em termos de execução de operação de crédito e execução de outras contratações, porque na dívida consolidada a gente está falando também de precatório, tá? E o tanto que ele amortizou, porque você concorda que durante todo o ano, durante o ano todo, mais ou menos, o município tem pago 30 milhões de reais de amortização de operação. Então, o saldo que a gente tem pela norma contábil, pelo cálculo, a regra de cálculo, nosso saldo é de 579.907. Aí você vai me dizer assim... Não, é o saldo contratual que a gente terminou 31/12 entre o que a gente recebeu e executou da operação. Porque toda operação, a gente precisa entender o seguinte, quando que você também, nessa plataforma que eu te indiquei, você também vê
Toda operação ela vai estar consistida num cronograma de desembolso e um cronograma de pagamento. Então, você vai ter, dependendo da operação, um prazo de carência, um prazo de amortização e um prazo de desembolso. E a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela consolida todas essas informações e avalia o ente. Então, quando o município vai e entra com uma proposta de operação de crédito, o que ela faz? Ela não é simplesmente aprova. Ela pega o balanço, ela avalia o balanço dos últimos anos, ela avalia o quanto ele tem de saldo, qual é a capacidade de pagamento do município. E aí ela verifica, ela consolida tudo isso, ela consolida desembolso e consolida pagamento. E consolida a aplicação dos juros da operação. E aí ela diz, esse município ou esse ente, porque aí vamos esquecer São Caetano, ele tem capacidade para pagar isso aqui? Ele tem condições de pagar isso? Porque ela olha, inclusive, o que você tem de resto a pagar. Ela olha, inclusive, o que você tem de evolução da tua despesa corrente. Tanto que um dos indicadores para você poder captar é poupança pública. Se você tiver 0,1 a mais 0,01% de que sai do indicador da poupança ou da liquidez, você não tem essa autorização. Então, ela consolida e cria todo esse ambiente no tempo e aprova ou não a operação. Então, esse saldo que a gente está olhando aqui, de 579, se a gente tirar, vou fazer uma conta aqui rapidinho. Se eu tirar o precatório, se eu tirar o precatório, a gente está falando que o saldo nosso executado a pagar seria de 177 milhões. Se eu tirar o precatório e tirar a dívida do INSS aqui, certo? Você acompanhou isso, Parra? Isso. Então, o que sobrou foi o saldo teu de operação. Então, o município, do que ele recebeu nesse tempo e do que ele pagou, ele tem um saldo de operação de crédito de 177. Só que aí você vai perguntar para mim, mas você recebeu toda a CAF? Eu vou te responder aqui na audiência que não. Não recebi. Quanto falta receber de todas essas operações? Aí me dá 2 minutos. Cadê aqui? Isso, mas eu estou falando... Então, mas esse dinheiro entrou já? Não. Então, ele não está na minha tabela, certo? Então, se eu somar o saldo que eu trouxe aqui na audiência, mais o que falta entrar, tirando o precatório, dá 461 milhões. Mais ou menos. Então, é esse o valor. E aí, a gente tem que eu sei que faz parte do debate político de vocês, e é super importante, porque a gente precisa esclarecer isso para a população, que é o quê? O que é endividamento? O que é estar endividado? Porque aqui a gente está colocando um outro ponto no debate. Um município que arrecada, que tem as suas despesas do dia a dia, e chega em 31/12, a minha pergunta é, quanto ele ficou de restos a pagar? Esse saldo de restos a pagar no decorrer do outro exercício, a gente tem que olhar para ele e falar o seguinte, ele reduziu, ele estabilizou ou ele ampliou a sua capacidade de pagamento? É como se fossem as finanças nossas. Você recebe um salário, eu recebo um salário de R$1.000. Eu gasto 500 para viver. Para comer e tal. Aí eu tomo uma decisão. Vou comprar um carro ou vou comprar uma casa. Eu estou me endividando? Mas ela é uma dívida boa ou ela é uma dívida ruim?
Vai falar, depende. Hoje, se eu for sair do aluguel e eu estou comprando uma casa, no médio e longo prazo, ela é uma dívida boa. Se no ano que vem eu perdi meu emprego e eu não consigo mais pagar esse financiamento e tenho que voltar e botar minha casa para vender, para quitar a minha casa, porque eu vou entrar em SPC e eu não vou conseguir mais pagar, ela no fim vai ser uma dívida ruim. Certo? Mas então, o que a gente está falando? Quando a gente fala de endividamento público, a gente precisa vir para o debate olhando para esse número, que é a capacidade de pagamento da doente. Não vamos deixar entrar na linha política, não, poxa. Vereador, eu sei disso, poxa, não, eu não disse isso. Um profundo respeito com o vereador, mas aí não, poxa. Vereador Parra, não, poxa. O senhor estava indo muito amigo, bem. Né, Parra? Você é um amigo. Não Agora... atrapalhei em nada. Um minuto também, Gilberto. Não atrapalhei, mas assim... Não, em cima da fala dela mesmo, todo mundo entendeu a resposta dela. Agora, quando você fala, você classifica aqui o que é bom ou ruim para você e não para a cidade, aí é muito subjetivo. É ruim para você. Agora, tenho certeza que a maioria da cidade aqui está dando parabéns ao prefeito pelas obras que estão sendo feitas. Agora, então, isso é subjetivo da sua parte. Então, vamos voltar aqui nas questões técnicas. Responda, secretária, aqui. Não vamos entrar na seara se é ruim ou se é bom. Não, o senhor estava indo prefeito. Perfeito. Eu não abri a boca, pá. Então, continua. Ela já respondeu? O rapaz mandou aqui para mim agora, dizendo que a minha camisa é feia. Então, eu vou fazer o quê? Para mim é bonita. Então termina, mas não precisa falar que a obra é ruim. Como também não estou querendo que você fale que a obra é boa. Deixa isso para você. Eu gosto do Parra, porque ele é gentil. Parra, eu vou... Mas não é, Parra, você está falando por nós. Se a obra é ruim para você, para nós pode ser boa. Então vamos falar da prestação de conta. Quando você encontrar o prefeito, falar, Auríquio, aquela obra não é boa. Mas a secretária veio prestar conta, poxa, de números. Como a secretária dá uma aula, aí se perde o caminho. Gilberto, vamos deixar o Parra 3 aqui. Termine, Parra. Termina. Não, eu só fiz. Você viu que eu fiquei quieto o tempo todo. Eu só fiz essa colocação. Não vamos falar aqui se é bom ou ruim. Vamos falar do orçamento, do dinheiro. Secretária. Então seja, conclua a pergunta. Números. Vou terminar, alô? Porque ela deu exemplo de gasto bom e eu entendi o raciocínio dela. Ela usou o exemplo de um financiamento de casa própria, de um financiamento de um veículo. Eu entendi o raciocínio dela, ela estava me explicando. Você tem condições de pagar, você não perdeu o emprego, está perfeito. E eu estou trazendo para o município em cima do que ela acabou de falar. E você não precisa me interromper, que depois eu vou falar do mesmo jeito. Ninguém vai cercear a minha palavra nunca. Vocês jamais vão conseguir. Ele está saciando o senhor, vereador, então, pelo amor de Deus. Nós só estamos falando de números. A secretária dá uma aula no que fala Gilberto, de números. Gilberto, daqui a pouco agora você elogia. Você só vai elogiar. Deixa a população criticar. Deixa a população falar se a cor tá bonita ou feia. Mas não é você que tem que falar. Gilberto, por favor. Aqui é números. Ele pode gritar, ele pode falar. Vamos deixar o Parra fazer o que Gilberto, quiser. vamos deixar o Parra concluir. Vamos deixar ele concluir a pergunta. Mas agora vamos aqui, respeito a minha secretária, que se tem alguma diferença com o prefeito, a secretária não tem culpa de nada. Mas você começou a perguntar. Você está respondendo para mim ou para ela perde o caminho. Eu estou, em algum momento, culpando a secretária de alguma coisa. Vocês devem estar participando de outra reunião. Então, para concluir, se vocês permitirem, na hora adequada, vocês puxam o saco. Então, eu só quero concluir que eu agradeço a sua resposta. Você deu uma resposta que era mais ou menos o que eu não tinha certeza. Eu vou voltar a acessar o link. Espero que eu consiga. Se eu não conseguir, vou pedir ajuda
para poder entrar nos números. E eu gostei da resposta que ela deu. E eu achei que o exemplo dela é perfeito. A gastança aqui é um mau exemplo de como se gasta mal. É claro que é minha opinião, não tenho opinião sua, nem a dele. Eu só posso ter a minha. Isso! Parabéns! O prefeito gasta mal. Ele gasta mal porque o dinheiro não é. Tá. O dinheiro não é dele. O vereador. O dinheiro é senhor nosso. Vereador. Ele gasta mal. Vereador Parra. O senhor tem alguma outra pergunta? O senhor tem alguma outra pergunta? Não, presidente. Muito obrigado. Gilberto Costa. Eu quero ficar por último. Então, vamos voltar para o... Presidente, eu quero pedir licença, que eu vou comemorar o meu aniversário. Então eu peço licença e agradeço a resposta. Esse é um gasto bom, tá vendo? Tomara que a pizza esteja boa. Depende de onde... então. Se não, rapaz, É um gasto bom esse aí. é um gasto ruim. Cortaram aí? Trazendo aí para a gente todas as temáticas com muita segurança e transparência na sua fala. Fico aqui até com um olhar, vou falar um olhar político, hein, presidente? Acho que o Auríquio podia pensar um quarto nome aí para... Opa! Conhecimento, preparo e bastante. Obrigada. Rapaz, eu ia fazer minha fala aqui. Você tirou palavra da minha boca. Sensacional. Pode procurar ela para... Opa, você chegou a ligar o computador? Obrigada. Opa, foi sem querer aqui, minha perna. Tchau. Sim. Sim. Caio, eu já falei isso para você, super apoio, acho necessário. Eu acho que o próximo ciclo de governo da cidade, ele tem que trazer essa pauta para debater, não só olhando para a pessoa de baixa renda, mas eu acho que precisa atualizar a legislação e atualizar ela em consonância com a nossa realidade socioeconômica. A gente fala isso. Estava vendo os dados do IBGE, do censo que saiu, estava olhando um pouquinho para São Caetano. 23% da população vive num per capita de meio salário mínimo, e a gente está no maior IDH do Brasil. Então, é um número que, quando muitas vezes a gente tem o debate aí da arena política, que a gente acaba falando, criticando ou não uma política pública ou um investimento,
pelo simples fato do criticar, né? E principalmente quando a gente volta para os investimentos da área da assistência social ou alguns programas que foram feitos pela educação, né? Na saúde também a gente tem algumas experiências. O próprio Tarifa Zero, a gente não pensava que a gente ia ter o número de usuários que nós temos hoje enquanto demanda. Né? Ele surpreendeu. Está dentro do nosso planejamento, dentro da evolução da política pública, mas é o que a dinâmica social e econômica não prevista, porque a gente, quando desenha uma política pública, a gente não consegue mapear tudo, a gente desenha uma estrutura com uma proposta, um público-alvo, um valor de investimento. E aí põe ela para que ela comece, que a gente fala que ela começa a ganhar corpo, tem uma dinâmica que a gente não calcula que nos surpreende. Então, a gente precisa olhar para essa população até para dar a condição estrutural dela, né? Para que ela fique na cidade, consiga que a cidade seja uma acolhida para ela do ponto de vista de desenvolvimento, porque se São Caetano propõe tratar os objetivos do desenvolvimento sustentável, como o FAS vem fazendo, o ponto é a redução das desigualdades. Então, criar condição para isso. O criar condição, muitas vezes, é visto dentro do debate político como algo, você está fazendo uma benesse, está fazendo a benesse com dinheiro público. O parque é um espaço público. Ali ele não está distinguindo quem anda de Mercedes e quem está pegando tarifa zero. Quando você vai para todas as ações da Kennedy, hoje, enquanto espaço público, o que você tem ali? Você extrapola a questão de fazer um parque. Quando você olha para o investimento público, em que você fala, está fazendo um parque ali. Para quê? Não. O que significa o parque? O que tem o parque? O parque está falando de convívio social, público. E para que serve a cidade? A cidade serve para isso. Para a gente trazer e todo mundo conviver, independente da sua classe social. E aí você tem ali lazer, cultura, esporte, convivência ao ar livre, enfim, tudo aquilo que a vida moderna e metropolitana inibe a gente no dia a dia. Então, para que a gente está fazendo investimento? Ele tem um motivo para ser, né? E, para mim, você tem que trazer essa pauta e pôr essa pauta no ano que vem, que esse ano, infelizmente, não pode. Vereador Olinto. Boa tarde a todos, boa noite já, senhor presidente, secretária Estefânia. Quero cumprimentar a senhora e todos os seus funcionários aqui na figura da Kelly, nossa chefe de IPTU. Parabéns sempre pelo trabalho. Parceira de longa data, hein? E servidora de carreira, Kelly. Parabéns, obrigado pela presença em plenário e também aos seus funcionários aqui. Cumprimento todos os funcionários da Secretaria de Fazenda, vereadores aqui presentes. Apenas trazendo o nosso agradecimento, parabenizando pela explanação. A gente tem a oportunidade de receber o material dias antes, poder analisar os números, para a gente poder aqui realizar esse debate importante na nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, conte com o nosso mandato e agradecer aí, aproveitar a oportunidade para agradecer o sucesso do PPD, esse programa de parcelamento de débito aí que está tendo adesão de muitos munícipes da nossa cidade. Vem agradecendo, Gilberto, a condição de poder parcelar os seus débitos e colocar suas finanças em dia e o seu compromisso em dia com o município. Muito obrigado. Obrigado, Olinto. E te agradeço aí pelo apoio do PPD que você sempre dá, sempre encabeça aí essa pauta, já tendo o gancho da conversa com o Caio agora, que falou um pouco antes. A gente precisa olhar. A gente precisa olhar que nós ainda estamos numa condição socioeconômica pós-pandemia. Então, a gente ainda tem esses efeitos, as famílias têm esses efeitos. A gente tem tido uma boa procura no PPD. Quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer que ele vai até 31 de março desse ano. E também esse ano, pelas limitações
eleitorais ele não pode ser prorrogado. Então, quem tiver, procure o Atende Fácil, quem tiver débitos com o município, procure o Atende Fácil, faça uma simulação. A gente vai querer dar ali o atendimento com a melhor condição possível e viável para aquela família, para aquela pessoa, tá bom? Eu que lhe agradeço, porque em todas as oportunidades que a gente protocolou indicação, a senhora sempre nos recebeu na secretaria, a gente pôde construir junto, juntamente também com o prefeito Auríquio e a sua equipe e a senhora, para a gente poder entregar mais essa oportunidade. Muito obrigado. Vereador Cicinho. Obrigado, presidente. Boa noite. Parabéns pela condução dessa importante audiência pública. Boa noite, secretária, a sua equipe aqui presente. Foi falado aqui, antes de eu tecer meus elogios, que elogiar não é puxar saco. Elogiar é reconhecer um trabalho competente de uma secretaria tão importante que eu considero como o coração de um município, que são as finanças da nossa população. Então, quero aqui parabenizá-la, secretária, a sua. E seu Caetano sempre feliz na escolha de um secretário para ocupar a pasta de finanças do seu município. Nós vemos os números, vemos os programas sociais que a cidade tem feito, vemos as obras que o prefeito vem fazendo, isso mostra a competência da sua secretaria e das demais que faz parte. Ou seja, um município sem recurso financeiro ele não consegue avançar nem crescer. Mas São Caetano é diferente dos demais. Lança programas sociais que se torna referência no Estado, se torna referência no país. Lança outros programas que vêm sempre agregar e ajudar aqueles menos favorecidos, como o Nosso Prato, o Tarifa Zero, o PPD, que foi falado agora há pouco. Então, nós temos que elogiar e reconhecer o trabalho que a senhora e sua equipe vem fazendo, que continue sempre assim. Conte com esta casa, conte com o nosso trabalho. Estamos aqui para te auxiliar, te ajudar a fazer um bom governo junto com o nosso prefeito. Obrigado, secretário. Obrigada, Cicinho. Vereador Gilberto Costa. Opa! Você Tem sabe, pergunta? presidente, é bacana. Mas Agora vai. A democracia é sensacional. Eu estava aqui, presidente, e aí a pessoa mandou aqui, sua camisa é feia. Eu vou fazer o quê? Eu dei risada, eu falei, manda uma de presente aí do seu gosto. E eu espero receber, né? Escrevi aqui. Mas a pessoa que mandou não acha. Pois é. Mas, ô Cicinho, puxar saco é bacana, né? Eu gostava de puxar o saco do meu professor, dos meus professores. Era bom demais, rapaz, porque são todos inteligentes e eles me ensinavam e me ensinaram muito. Por isso que eu cheguei onde cheguei. A gente puxa saco de quem tem muito a oferecer, né? Então, o rótulo não combina, né? Mas a gente entende que isso é desespero, né? Palavra baixa, sempre quem põe é de pessoas desesperadas. Mas eu queria falar, Estefânia, que o vereador Caio Salgado fez uma observação carinhosa, porque eu olhei a Estefânia, secretária da Educação, eu olhei a secretária Estefânia na Saúde, eu olhei na Secretaria de Obras, na mobilidade urbana, né, no CEMOB, daqui a pouco vai para o SAESA, e eu vi que você está extremamente preparada para assumir qualquer pasta com essa equipe que trabalha com você na Secretaria da Fazenda. Isso, para nós, é uma vanguarda, né? Porque a maior dificuldade é você ter profissionais na gestão pública que tenha a possibilidade de tocar e atender os anseios da sociedade num nível 5 pontos mais, porque 5 pontos menos está aí o desastre de tantas cidades no Brasil. E aí depois eles ficam pedindo pinico aí para o governo federal, para o governo estadual, porque gerenciaram mal. E nós não vamos cair nisso, porque a gente sabe que o primeiro critério para exercer um bom governo é ter uma boa secretaria, ou bons secretários. E o Auríquio, ele tem essa boa visão. Ele faz boas escolhas. Já falei isso aqui no passado, secretário, quando foi indicado o seu nome, eu não te conhecia, então nos remete a olhar com mais carinho. Não foi. Seria uma honra, né? Eu dizer, indicação do Gilberto Costa, mas não foi. Até porque a Estefânia é jovem em São Caetano. Vai chegar um dia que ela vai falar assim, sou decana, mas hoje não, ela é uma jovem secretária. Então, secretário, isso nos preocupou na época,
eu não te conhecia. E hoje eu tenho muito carinho pelo seu trabalho, porque pessoalmente a gente tem muito distanciamento, mas no trabalho a gente é muito próximo. Parabéns. Eu ouvi algumas falas e algumas respostas da senhora. A sua preocupação no Tarifa Zero também é a minha, porque eu sei que a vontade nossa é servir nossa sociedade com excelência e tentando dar o mais gratuito possível, porque isso é gestão pública. Mas eu sei também que se a gente não tiver pulso firme aí, nós vamos elevar essa dívida e pode ela complicar lá na frente. Então, eu parabenizo em ouvir da senhora que a senhora está atenta a isso, porque eu falo pouco lá no governo, mas eu sou muito atento à cidade. E eu concordo plenamente com a senhora que a gente não pode perder o radar aí jamais, senão a gente perde o planejamento e aí a gente sabe que atrapalha outros setores. E esse projeto veio para ficar. Ninguém vai ter coragem de acabar esse projeto de jeito nenhum. Já vieram várias sugestões, inclusive, secretária, para deixar o cartão São Caetano, porque aí é só os usuários da cidade, né? Mas aí, se você limitar, você não democratizou, né? Então, eu só estou fazendo essa observação para chegar numa outra. Aí nós ouvimos do IPTU. O IPTU, secretário, queria deixar uma sugestão de um olhar, isso está documentado. Quando a gente tem um comércio, principalmente a economia criativa, faz as pessoas abrirem nas suas casas, ali na garagem, ou pega um cantinho da tua residência ou do seu terreno e acaba montando um negócio até de sobrevida, porque perdeu o emprego, não se recoloca, então ele acha esse caminho. E aí aquela área passa a ser chamada de comercial, como um todo. Se a gente puder fazer um estudo para cobrar comercial só da área que está sendo ocupada, seria muito bacana. A cidade vai agradecer muito, secretária, mas muito. Não estou dizendo que isso é possível de imediato, mas queria muito o seu olhar carinhoso nesse pedido do Gilberto Costa. Isso está documentado. Não sei se você entendeu, mas acredito que entendeu sim, né? Porque eu acho até que você tem esse bom exemplo, né? Próximo de você, porque ele tem um comércio que ele acaba pagando pela área como um todo, mas ele ocupa muito pouco espaço daquela área, porque a outra área que ele ocupa é residencial. Então, seria pagar pela área comercial e pela área residencial no mesmo local. Demais, secretária, nós fazemos as interrupções porque a política ela tem que ser debatida. E aqui é um palco político, aqui é uma casa política, mas a gente percebe que, em algum momento, as pessoas querem debater fora de propósito, fora do assunto, e também no intuito de agredir. É por isso que eu faço isso. Leve daqui do Gilberto Costa todo o nosso respeito, da casa como um todo, mas as interrupções feitas foi porque se fazia necessário. Tá certo? Eu jamais posso imaginar que um dinheiro que nós estamos gastando para construir um prontocardio, um hospital que vai ser o único da região do Grande ABC, que vai cuidar do coração da nossa sociedade, que é a doença que mais mata no mundo, é desnecessário. Eu não posso imaginar que um complexo escolar que está sendo construído na Justino Paixão para fornecer educação para a nossa sociedade, que é o que mais nós pedimos, que o Brasil tenha investimento na educação para a gente fazer uma sociedade melhor amanhã, é desnecessário. Eu não posso imaginar que uma estação rodoviária que estava ruim, péssima, eu cansei de falar isso aqui, pessoas me ligando e dizendo que está chovendo mais na minha cabeça do que aonde deveria chover, que é em cima do telhado, ou pessoas pedindo aqui um assento e a nossa estação não tinha, de tão obsoleta que ela estava, e eu vi que isso é desnecessário, que uma obra de acessibilidade preocupado com o idoso ou preocupado com o cadeirante é desnecessário, como está sendo feito na Goiás e que será feito em algumas outras
ruas da nossa cidade. Não dá para ouvir isso e ficar calado. Então, leve o nosso respeito, entendendo que aqui é uma casa política, mas a política também se faz com sabedoria. E quando se falta sabedoria, aí não dá para ficar quieto. Parabéns. O dinheiro que eles falam tanto dos outros também é o nosso. Eu também sou pagador de imposto, tá bom? Então, sucesso, que Deus abençoe a você e toda essa equipe fantástica que a gente conhece, porque convive conosco há muito tempo, tá bom, Estefânia? Do amigo vereador Gilberto Costa e morador de São Caetano. Só vou... Obrigada, Gilberto. E não vou me estender mais no debate, mas acho que é importante, porque fica o dito do debate pelo debate, porque eu sou contra, né? E a única coisa que eu vou acrescentar aí na sua fala, acho que você foi perfeito em relação ao que significa cada investimento, se isso não é importante para quem falou que é importante, para mim também é, né? E que também sou pagadora de impostos na cidade e usuária dos serviços públicos que a cidade oferece, naqueles que eu posso usar. E viver a cidade, né? Como a gente também já conversou algumas vezes. Mas o que eu queria só complementar, porque como a gente está entrando num momento de debate político, eu já ouvi algumas bobagens aí, tipo que a dívida de São Caetano é 1 bilhão, né? Eu já ouvi algumas bobagens. O município está endividado. O município não está endividado. O número está aqui e essa audiência aqui, a audiência pública está demonstrando isso. Ele está em pleno equilíbrio fiscal. Graças a Deus, e isso foi uma conquista da cidade. Porque ela foi uma conquista, ela passou por um processo de conscientização do equilíbrio fiscal, do que significava isso, foi quando eu venho para cá em 2017, e isso é tido como cláusula pétrea. Então, não sai nenhuma política pública, não se desenha nenhuma proposta sem antes olhar para o impacto dela frente o impacto dela frente às finanças públicas. Para quê? Para que a gente dê uma perenidade no tempo da própria cidade. E quando a gente fala de investimento, a gente critica o Brasil em si pela falta de investimento. O grande problema do Brasil é que nos municípios, estado, e isso é o que a gente vê na TV todos os dias, é a falta do investimento durante anos. Então, o fato da cidade, de uma cidade, junto com tantas outras que seguiram essa mesma tendência, de se organizar do ponto de vista fiscal, e depois, e a partir daí, captar recursos para poder produzir investimentos que vão dar retorno econômico, social, e para o desenvolvimento da cidade no tempo, é o desejável. Aliás, a gente tem que estimular, o Brasil precisa estimular isso, mais do que o que ele faz hoje. E a gente depende muito desses limites da União, é a União que regula tudo isso, ela que traz esse marco, a Secretaria do Tesouro Nacional, que põe os limites não só para uma cidade, mas como para o todo. Então, a gente precisa se atentar muito nesses discursos aí que são superficiais e que acabam induzindo a população a uma visão incorreta do que é o Estado. O que é o Estado? Qual é o papel do Poder Executivo? O Legislativo tem que fiscalizar, fazer propositura. Mas para que a Prefeitura está lá? Né? Ela não pode estar lá exclusivamente para fazer algo para hoje. Ela tem que pensar no futuro da cidade. E ela tem que promover e preparar a cidade para isso. Porque senão a gente não avança, a gente não cresce. Tá? Bem, quero aqui parabenizar mais uma vez a secretária, ouvindo aqui vários questionamentos que o Gilberto disse. Eu deixei sempre aqui, fiz questão, secretária, de deixar o vereador, a vereadora, todos fazendo a pergunta. A senhora ficou livre para fazer a sua resposta. Algumas ocasiões até falei que se quisesse responder ou não. E você sempre quis aqui estar respondendo. Faço isso porque, como o Gilberto falou, é uma casa política.
Às vezes eles querem um embate, eles querem que a gente bloqueie a pergunta deles para falar que está tendo um cerceamento. Então, dessa presidência, enquanto eu estiver aqui, deixe fazer a pergunta, porque respondeu com classe, e a questão intervém quando vem na questão subjetiva. E me atento aqui numa questão que foi falado, que não só todas as secretarias que ela transitou, ela também transitou no jurídico, lá com a doutora Fabiana. E tem uma questão que me chama a atenção aqui, quando falou do piso do professor, a própria vereadora citou que, segundo a prefeitura, com as gratificações, já chega no piso nacional. Ou seja, quando ela passa uma questão dessa, e você respondeu bem, e eu quero deixar registrado, porque não existe só uma verdade, né? Então, a questão é o seguinte, aí é entendimento jurídico, então você foi para uma questão jurídica que não é a sua questão aqui, a sua questão é a contabilidade, é o coração financeiro da cidade. Então, se tem uma divergência de entendimento, não cabe nem o prefeito e nem a secretária, cabe ao judiciário discutir se quem está certo e quem está errado. Mas, mesmo assim, você respondeu de forma correta, deixei fazer a pergunta, mesmo não sendo a sua competência, e questão que você falou, eu vi que você está craque em licitações, né? Eu acho que vai gerar problema essa audiência para outros secretários, não para os vereadores aqui. Mas eu quero mais uma vez aqui agradecer, realmente. Sim, não, jamais. Então, é por isso que eu falo, deixei fazer a pergunta, vou deixar fazer a pergunta. Da minha parte, não vou proibir ninguém para que não saia falando depois. Alguns falam de obras que são desnecessárias. Essas pessoas têm um pensamento de que a gente acorda, a secretária acorda, o prefeito acorda, os outros secretários acordam, pensando assim, vou atrapalhar a vida de alguém hoje. De quem eu vou atrapalhar a vida de hoje? Não é assim que a gente acorda. Eu tenho certeza que você não sai da sua casa falando quem eu vou prejudicar hoje. Presidente, nessa sua colocação, me perdoe, eu estava na associação comercial, que completou os 86 anos, e uma pessoa fez a colocação dizendo, e referendando, e falando, né, sobre o trânsito. Aí depois eu fiz uso da palavra e falei assim, olha, eu prefiro esse trânsito durando aí mais um mês ou 2 meses do que esse viaduto no chão e tirando vidas. Então eu falo isso e eu faço aqui, não me estendendo, já quebrando o protocolo, até um desabafo, que eu vi a sua fala falando do âmbito do governo federal, não desse, tá? Não quero politizar aqui, é da história do Brasil, e eu quero fazer uma referência e um desabafo, vamos voltar para a questão municipal. Porque é o que eu falo, eu estou na rua, essa semana eu fui visitar o Nosso Prato, essa semana entrei... Você pagou, né? Entrei, R$1 lá, sem problema nenhum, mas a questão que eu falo e falo sério aqui, é justamente na sua fala, que todo brasileiro, no Brasil, reclama que pago imposto e eu não vejo o dinheiro voltar para mim. Nós temos uma cidade que tem o Nosso Prato 100% com o recurso próprio da cidade. Aqui nós estamos vendo uma distribuição, sim, de renda, do caso para quem mais precisa. E nós estamos vendo aqui o nosso dinheiro voltando para o munícipe. Aí, infelizmente, a gente vê uma única pessoa que tem minoria na casa, não consegue conversar com os demais colegas, vai judicializar como é feito no âmbito federal, faz no âmbito municipal e abre agora para todo mundo. Sou crítico a isso, decisão judicial tem que ser cumprida, mas são 450 comidas que é servida lá, que provavelmente, se chegar a 450 pessoas de fora de São Caetano, 450 munícipes vão ficar sem comer, porque não podemos cobrar. Então, é uma pena, é um desabafo que eu faço, porque é um dinheiro nosso, não existe convênio do Estado, e quem vai ser penalizado não é o Auríquio. Não é a secretária, é o munícipe e é aquele munícipe que mais precisa desse benefício. Fica aqui meu desabafo, me desculpe ceder e passo a palavra para Vossa Excelência aí para fazer as considerações finais. Américo, eu vou corroborar do teu desabafo, porque eu também fico indignada com algumas situações, essa do Nosso Prato, aproveitar que você colocou isso. Há uma confusão de conceitos. Tal como a gente tem claramente uma confusão do conceito chamado endividamento, né? A gente tem uma confusão do o que é o Nosso Prato e o que é a política de assistência social. E quando a gente desenha uma política pública, ela está atrelada a uma finalidade
E ela tem que trazer, ela tem um investimento, ela tem um impacto, ela tem um público-alvo. Quando a gente volta para dentro do nosso prato, ele foi desenhado nos moldes do que existe o restaurante do governo do estado, mas para que ele abarcasse e acolhesse uma parcela da população de São Caetano do Sul, que a renda per capita dela não entra dentro do programa assistencial menor. Então, quando ele vem para ser uma perna, um eixo de política pública da segurança alimentar da cidade. Porque se eu for seguir a lógica da decisão judicial, polemizada justamente por não entender esses conceitos, eu tenho que pagar a cesta básica para quem não mora aqui. E aí, quando o governo vai pagar uma cesta básica para quem não é, vamos supor, para que não é morador, ele tá seguindo o mesmo conceito que foi feito da decisão judicial. É diferente quando a gente volta para a política do Tarifa Zero. O Tarifa Zero foi um programa de mobilidade universal, que ele tem um cunho de abarcar a população, no modo geral, economicamente ativa de São Caetano do Sul. Então, quem transita em São Caetano do Sul, seja para trabalhar, seja morador, seja para estudar, seja para qualquer coisa, dentro da circulação da cidade, ele tem uma política pública que abarca isso. Por isso ele é universal. Se ele tivesse um caráter assistencial, se ele não fosse uma política de mobilidade, que a finalidade dela principal fosse a mobilidade urbana, fosse assistencial, a gente estaria com o cartão São Caetano dentro da catraca. Então, essa lógica precisa ser esclarecida e debatida o tempo todo. Porque senão porque é isso, para mim a decisão que veio em relação ao nosso prato, então tá bom, então amanhã eu estou distribuindo cesta e leite. Mas tem mais, secretário. Mas porque aí a lógica é a mesma. Mas, inclusive, conversando com o prefeito, eu falei, prefeito, então vamos fazer assim. Está simples isso. Muda o nome do projeto, está resolvido. Se é isso que eles querem, porque você pode denominar qualquer outro projeto no mesmo sentido, e aí ele deixa de ter esse cunho como eles se apegam, acabou o problema. Agora, nós estamos fazendo, como você fez uma narrativa extremamente inteligente, porque conhece o projeto, conhece o nascedouro do projeto, né? Então, a gente sabe. Agora, eu falei isso, é fácil ficar atrás de uma mesa, determinando, definindo, como a promotoria faz, mas não é ela que vem atender. Isso eu falo para eles, eu falo assim, é muito simples vocês fazerem isso. Agora, ninguém é cobrado, vocês não são cobrados como nós somos cobrados, né? Pela nossa população em todos os sentidos. Aí se decide olhando a decisão em caráter documental, só isso. Sim. Extremamente equivocado. Não me estendendo, não polemizando, mas é uma questão. Sei que os vereadores aqui estão sempre na rua atuante. Gilberto é um vereador que está sempre na rua. Peço aqui para os vereadores, não só para os dois que estão aqui presentes, mas para todos, façam uma visita no nosso prato, que não só isso, como eu estive lá essa semana, o ambiente já mudou. O ambiente já mudou. Funcionário que toma conta do espaço já está pedindo para a gente colocar segurança, porque já teve até briga de 2 mendigos que entraram lá, quebrou bandeja, jogou bandeja no chão. Então, o ambiente do espaço está mudando, né? Então, tem tudo. Então, são consequências que o Gilberto falou. A promotoria, o juiz, não vai lá comer, mas vá os colegas lá e verifique isso. Eu verifiquei, porque não é pessoa simplesmente carente que vai comer. Hoje, devido ao Tarifa Zero, e nós temos aqui uma terceira idade atuante, tem muitos casais, né, que vão de manhã tomar o seu café da manhã, dá aquela voltinha no centro, vai para CISES, faz suas atividades e retorna no almoço para almoçar. Esse era o perfil majoritário, vamos dizer assim. Tem aquelas pessoas que precisam também, que estão vagando pela rua e entram e comem, porque a prefeitura, o morador de rua, tem o cartão
de São Caetano. Já foi dito isso. Ele tem acesso. Só que com a liberação agora, está vendo gente de fora e o ambiente, o público, está mudando. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar também atenta, mas não vou mais me estender. Concluir alguma coisa? Só agradecer. Obrigada, Américo, pela tua condução, agradecer aos vereadores, agradecer novamente a equipe, fazendo um agradecimento à Kelly, que me acompanhou agora nessa primeira audiência, a Kelly, que é a responsável pelo setor nosso do IPTU. E muito obrigada a todos e dizer que eu estou à disposição, a minha equipe também está à disposição para qualquer dificuldade nos sites e qualquer informação e qualquer dúvida. Obrigada. Bem, tão logo seja disponibilizado essa audiência pública no site, os oficiais da Câmara, caso alguém queira, no momento oportuno, enviar para a Câmara perguntas à secretária, tenho certeza que aqui o pessoal da Câmara vai estar encaminhando as perguntas para a secretária. Não havendo mais questionamento, declaro encerrada a presente sessão.